Olá, olá, bem-vindos a mais um vídeo de resultados do quarto trimestre de 2021 e do ano passado como um todo. Eu sou Carlos Cauto e sou editor aqui da Exame Invest e hoje vamos falar de uma empresa que é uma gigante do setor de construção civil. Vamos falar da MRV, né? E para analisar os resultados da MRV junto conosco, vamos chamar o CFO, nosso convidado especial de hoje, o CFO da MRV, o Ricardo Paixão. Muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado por estar conosco aqui na Exame Invest. Bom, Carlos, muito obrigado a você, né? Muito obrigado a todo mundo aí que está assistindo também. Vai ser um prazer poder bater esse papo aqui, esclarecer um pouquinho aí das dúvidas e questionamentos em relação aos nossos resultados. Prazer todo meu. Então, vamos lá, vamos analisar então os resultados da MRV. Lembrando que aqui embaixo, para os nossos seguidores, vai ter também o relatório do BTG Pactual que a gente vai disponibilizar, né, sobre a empresa, como todos os resultados temos aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, Ricardo, temos aqui a receita da MRV de 2020 para 21 cresceu 7,1%, né? Estou aqui com os resultados, analisando junto com vocês, passou de 6,6 bilhões de reais para 7,1 bilhões de reais. Alta ainda maior se a gente comparar trimestre contra trimestre, né? Quarto tri de 21, quarto tri de 20, quarto tri de 20, 1,7, quarto tri de 21, 1,9 bilhão, alta de 11,9%. Temos também um lucro líquido que subiu 53,1% tri contra tri, né? 196 milhões no quarto tri de 20 e 300 milhões no quarto tri de 21 e 46,3% ano contra ano, 550 milhões contra 805 milhões no ano passado como um todo. Então, primeira pergunta que te faço, Ricardo, o ano não foi muito bom, muito obrigado, né? Foi um resultado positivo, seja no ano, nada mal, e seja no trimestre também, né? Então, quais foram os principais vetores de crescimento para a MRV em 2021 e no quarto tri do ano passado? Perfeito, Carlos. Acho que é boa pergunta, né? Começando a esclarecer um pouco desse ponto. Tem vários investidores aqui também institucionais que nos questionam, né, em relação a esses pontos. E o que eu acho que é muito bom, né? Muito bem aí, pega muito bem de esclarecer algumas coisas, tá? Primeira coisa é o seguinte, crescimento da receita, esse veio realmente da operação no Brasil, né? Onde a gente teve um volume de vendas aí que caiu um pouco em relação ao ano anterior, mas por outro lado a gente teve aumento de preço e aumento de unidades produzidas, tá? Então isso fez com que a nossa receita operacional líquida caísse. Então esse crescimento da receita, ele é 100% aí devido à nossa operação de loteamento no Brasil e principalmente a operação de incorporação imobiliária, tá? Na hora que a gente já fala do lucro, Carla, aí já muda um pouquinho a história, né? A gente teve o lucro da Operação Brasil andando mais ou menos de lado, né? Um ano contra o outro, e aí a grande contribuição que a gente teve foi da HS, né? Que é a nossa subsidiária norte-americana, tá? A gente teve uma venda, né? A gente teve vendas importantes, né? De empreendimentos lá fora. Então, o lucro da HS foi 17 milhões de reais em 2020 contra 360, 340 em 2021. Então, ele foi mais de 20 vezes superior. Então, o grande crescimento vem em cima disso. Isso tem mostrado o quê, cara? Tem mostrado que a gente está numa estratégia acertada, né? A gente, há algum tempo, 3, 4 anos atrás, a gente estabeleceu, né, como um redirecionamento estratégico nosso, tá? Que seria o quê? Não ser uma empresa voltada 100% para habitação econômica no Brasil, né? A gente queria ter uma diversificação tanto de geografia, que a gente conseguiu com a HS, quanto de fontes de financiamento, que a gente conseguiu com a HS, e também com a criação de outras verticais de negócio, né, como a Urba e também a Lugo, né, e também a nossa marca Nova Essência. Então, a gente tem conseguido, né, atender um ramo maior, atender um espectro maior de clientes aqui no Brasil, e, obviamente, a diversificação de geografia para fora também faz com que a gente seja uma empresa diferente daquela empresa monoproduto e monofunding que a gente tinha antes. Pois é, eu queria comentar com vocês também, com você também, sobre essa questão da AHS, né, da operação nos Estados Unidos, mas antes disso, vamos terminar a parte dos resultados, dos números e já chegamos lá. Então, falamos de receita, falamos de lucro, vamos falar também de uma questão que estava olhando aqui no balanço de vocês, a margem bruta, né, dos imóveis, mesmo com o resultado muito positivo que a gente falou agora, a margem bruta vem caindo
desde o primeiro trimestre do ano passado, né? Passou de 27,9%, que é mais ou menos em linha, né? Com os 2 anos anteriores, né? Desde 2019 era mais ou menos isso, 29, 28, 27, mais ou menos por aí, e agora foi para 22,4%, né? Uma queda progressiva até do primeiro tri de 21 até o quarto de 21. Esta redução da margem bruta é por causa do aumento da inflação dos insumos da construção civil. A gente está vendo uma alta do preço do cimento, do aço, de tudo, né, na verdade, da energia também, claramente. Então, qual que é a razão desse aperto, dessa redução da margem bruta da MRV? Tá bom, Carlos, para contextualizar aqui, eu vou ter que voltar um pouquinho na história, vou ter que voltar em 2020, tá? Quando a gente começa a ter, no começo da pandemia, a gente obviamente não sabia, né, como que se comportaria o mercado, qual que seria o tamanho desse mercado. Então a gente acabou aproveitando o ano de 2020, nos pareceu acertado aumentar o nosso volume de vendas, tá? Mesmo que para isso a gente tivesse que ter algum tipo de desconto financeiro na hora da venda dos imóveis, tá? A gente vendeu, então, vendemos super bem, batemos recorde de venda naquele ano, tivemos um crescimento importante de vendas, né? Com preços um pouco mais baixos do que a gente do que a gente estava esperando para o ano. Mas ok, acho que isso aí foi dentro do que estava planejado para o cenário que se desenhou, né? O que a gente não esperava era uma inflação tão grande assim no setor. Tá? A gente teve um INCC que subiu 24%, se a gente pegar o ano de 2020 e 2021 acumulados, né? Logicamente, a renda do brasileiro não cresceu esse mesmo tanto, então, obviamente, a gente não conseguiu repassar todo esse aumento de preço, né? E aí é matemática, assim, se o custo subiu e eu não consegui repassar preço, a margem veio caindo. O que a gente faz, o que a gente tem por hábito aqui, desde que a empresa se tornou uma companhia listada, né, de volta lá em 2007, todos os trimestres a gente faz uma correção do orçamento das obras, tá? Então, se sobrou um pouquinho de orçamento, a gente corrige para baixo. Se faltou um pouquinho, a gente corrige para cima. Então, isso faz o quê? Com que os nossos ajustes eles sejam feitos de forma gradativa, né? Não um ajuste de uma hora para outra que traga uma grande surpresa. Tá? Então, a gente vem pagando essa conta ao longo do tempo, à medida que a gente percebe que os custos estão fugindo daquilo que a gente tinha planejado. O pessoal tem perguntado um pouco para a gente em relação à inflação. Se a gente não tinha previsão de inflação dentro dos orçamentos. A gente tinha previsto uma inflação de 5%, 4%, 5%, dependendo do ano. Não de 24% em 2 anos, né? Então, acho que é isso que explica um pouco essa questão da queda da margem bruta, tá? E até já falando um pouquinho para frente, a gente acha que a margem bruta vai continuar apertada, né? Aí, saindo de 2 anos de pandemia, a gente entra um ano que começa com uma guerra, né? Algo que não tinha há muitos e muitos anos, né? Acho que nem pensava em ter uma guerra das dimensões que a gente está observando hoje. Isso pode trazer ainda mais pressão inflacionária, principalmente no aço, que é uma matéria-prima super importante aqui para a gente. Pois é, né? Esta guerra está mudando os planos de muita gente e vai ainda por cima aumentar ainda mais a inflação, né? Da energia, do petróleo e também dos alimentos. Infelizmente, tomara que essa situação se normalize o quanto antes. Agora, falando também da questão da operação da MRV no Brasil, depois a gente passa a falar do exterior também. Os estoques da MRV aumentaram também, né, estoques de imóveis, obviamente, aumentaram também de trimestre contra trimestre, né? Em dezembro de 2020, vocês fecharam com 8.602 imóveis, né, em estoque para, desculpa, 8 milhões, 8 bilhões, aliás, perdão, 8 bilhões e 600 milhões de reais de valor, né, do estoque para 9 bilhões 167 milhões de reais, né, de imóveis a comercializar como estoque, né? A maioria deles estão em construção, na verdade a maioria deles são terrenos, né, depois tem a construção e depois são imóveis concluídos, né? O estoque aumentou 6,6%. Isso foi apenas valorização dos imóveis, dos terrenos, ou vocês aumentaram também o volume, né, em termos de numérico, de estoques, se preparando eventualmente para os próximos anos? Tá. Na verdade, vamos lá. A gente tem um aumento de preço, né? De um ano contra o outro, aí 5%, 6%, então acho que isso aí explica de todos os imóveis que estão em construção, tá? E no ano passado, a gente acabou tendo um pouquinho mais de construção do que a gente teve de vendas, né? Então fez com que, em número de unidades, o estoque também subisse um pouco, né? Mas como que a gente faz essa gestão, Carla? A gente faz a gestão de estoque muito por cidade, né? O meu produto, eu não consigo despachar ele para lugar nenhum.
Então, eu não consigo ter estoque sobrando em Salvador. Eu não consigo vender ele em Porto Alegre. Então, a gente faz essa gestão de estoque sempre olhando por cidade, e a cada vez que eu tenho demanda, né, por determinado tipo de produto naquela determinada cidade, mesmo que eu tenha estoque sobrando em outra cidade, eu tenho que lançar um produto novo. Então, a gente faz essa gestão, ela é muito micro, sabe? A gente olha até dentro das cidades, por sub-regiões dentro das cidades, e aí, com base nisso que a gente define novos lançamentos. Então, acho que uma métrica que a gente tem que acompanhar no final das contas é o estoque de produto acabado, né? A gente sempre tenta manter isso bem baixo e tem mantido, tá? Bem baixo. Então, do ponto de vista de estoque de imóveis a comercializar, tá bem tranquilo. Perfeito, perfeito. E por último, vamos falar da dívida, né, da dívida da empresa. A dívida líquida da MRV Eco, que inclui, me fala se estou errando, também a HS, né, e as outras, né, a Urba e a Lugo, foi de 2 bilhões 669 milhões de reais em dezembro de 2021 contra 1,9 bilhão de dezembro de 20, alta de 40,2%. Como é que teve essa alta de um ano para outro do endividamento, da dívida líquida? O que provocou isso? Foi a operação americana ou teve outras razões também? Tá, não, na verdade, no ano passado, foi um ano para tentar nos proteger um pouco da inflação, a gente acabou antecipando um pouco a compra de matéria-prima, tá? Então, acho que esse foi uma das causas. A causa da operação aqui no Brasil, tá, que fez com que a gente queimasse caixa, né, consequentemente, que a gente aumentasse um pouco da dívida líquida aqui no país, foi isso, né? Na hora que a gente pega o desempenho ano contra ano, a gente vê que teve uma piora, tá, na operação brasileira, justificada basicamente por essa questão de produzir um pouco mais do que vender e de estocar, principalmente aço, né, que é uma das nossas principais matérias-primas, a ponto de nos defender um pouco aí da inflação, da alta de custo, e também a gente teve algumas interrupções, alguns atrasos de fornecimento dessa matéria-prima no ano passado, então a gente achou por bem estocar um pouquinho a mais desse material, isso acabou impactando um pouco no balanço da Operação Brasil, tá? Agora, vamos lá, o grande ponto, na verdade, de aumento de endividamento, ele é na HS, tá? A HS é subsidiária americana, onde a gente precisa de mais capital. O modelo de negócio é um pouco diferente do modelo de negócio brasileiro. Tá? Aqui no Brasil, na parte de incorporação imobiliária, a gente vende o imóvel, repassa para o banco logo após vender, né? E aí já começa a receber o dinheiro de acordo com a execução da obra. Tá? Ao passo que na HS a gente compra o terreno, desenvolve o projeto, constrói e depois que esse prédio é colocado para aluguel, a gente vende. Né? Então, o fluxo de caixa é realmente diferente do que a gente está colocando aqui. É natural que a operação lá de fora ela seja mais alavancada do que a operação aqui no Brasil. Perfeito. Falando nisso, vamos pegar o gancho então dessa questão da operação de forma mais alavancada. Há notícias, né, que a MRV está sempre pensando em um IPO da operação lá nos Estados Unidos, né, da AHS. Eu queria te perguntar como é que está essa situação, mesmo com o juro mais alto nos Estados Unidos. Lembrando que a operação que vocês têm lá nos Estados Unidos foi iniciada em 2020 com a aquisição, né, da AHS Residential, que é uma companhia que é focada em investimentos em construção e empreendimentos residenciais para alocação e venda para investidores, né? Vocês operam na Flórida, na Geórgia e no Texas. Como é que está essa situação lá nos Estados Unidos? Estão pensando em abrir o capital por lá? Juros altos atrapalham? Não é um problema? Até porque o juro está em volta de menos de 1%, mesmo com essa alta, então não é tão alto quanto aqui. Como é que está a operação de vocês lá fora? Perfeito, Carlos. Só um ponto aqui. Na verdade, a HS foi fundada em 2011, tá? Pelo Rubens, né, que é o fundador também da MRV. Como todos sabem, é um grupo muito empreendedor e muito ambicioso, né? Então, acho que desde que foi formada a HS lá atrás, em 2011, que já devia ter na cabeça algum dia a abertura de capital, né? E não é abertura por abrir capital, simplesmente a forma como a gente enxerga de trazer parceiros e dinheiro para que a gente continue crescendo no negócio, tá? Bom, o plano de crescimento, então, desde 2020, quando a gente fez a aquisição, a gente tinha um plano de crescimento. A empresa, na época, fazia 600 unidades por ano e a gente enxergava que ela era uma companhia que podia chegar a 5 mil unidades por ano, e aí ao longo do tempo, tá? Então, a gente tinha um plano de chegar em 5 mil em 2027. O que a gente está vendo, né? O mercado americano está muito aquecido nesse segmento, a gente trabalha no segmento na classe trabalhadora, tá? Então, no workforce americano,
na faixa de 60, 90 mil dólares. É um negócio de aluguel, né? Então a gente está falando de aluguéis ali de 1.500 a 2.000 dólares por mês, então que pega realmente a classe trabalhadora, tá? Numa região, né, no Sunbelt, onde tem tido muita migração de pessoas para essas regiões, tá? Então demanda está explodindo nos lugares onde a gente está atuando. A gente tem vendido, para você ter ideia, Carlos, quando a gente fez a aquisição, a gente mirava uma taxa de compressão de 2 pontos percentuais. Um pouquinho mais técnico, mas acho que vale a pena explicar um pouquinho o que a gente está falando aqui. A compressão, a gente compara o yield on cost, que é basicamente o aluguel dividido pelo custo de construção, tá? E a compressão do yield on cost para o cap rate. O que é o cap rate? Cap rate nada mais é do que o investidor que está comprando, quantos por cento ele está mirando ao ano, né? Então, ele compara o aluguel que ele vai receber no ano pelo valor das propriedades. Então, a gente imaginava que a gente ia ter o yield on cost de 7%, tá? Com cap de saída, né? O cap rate de saída de 5,25%. Então, a gente tinha uma margem bruta de mais ou menos 28%. No ano passado, as vendas que a gente fez, as últimas vendas que a gente fez, a gente teve margem bruta de média de 43%, 44%. Tá? Então, uma margem bruta bem mais elevada do que aquela que a gente estimou no início. E para esse ano, a gente está observando, a gente está enxergando margem de 39%. Tá? Então, uma taxa de compressão também bem maior do que a gente havia estimado inicialmente. Bom, falei, não te respondi o que você me perguntou ainda em relação ao IPO. Sim. Então, o que a gente tem, na verdade? A gente tem um plano de fazer um private placement, tá? Então, trazer um fundo de private equity para poder ser um sócio estratégico ao longo desse ano, tá? E depois, para o futuro, aí mais no médio prazo, a gente trabalhar para poder fazer realmente um IPO. Tá? E por que isso? Porque a gente está vendo o mercado lá fora com uma demanda absurda, né, por esse tipo de produto que a gente desenvolve, e a gente só consegue continuar desenvolvendo esse tipo de produto se a gente tiver mais capital dentro do grupo. Tá? Então, seria em dois passos, né, em 2 steps aí. Primeiro, para esse ano, mais no curto prazo, a entrada de um parceiro estratégico, e depois, um pouco mais para frente, realmente trabalhar em abertura de capital. Perfeito, perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer lá fora e se vai rolar então essa abertura de capital. Últimos 2 pontos eu queria perguntar para você sobre também a atuação no Brasil nos próximos meses, né? Se tem algum guidance que a gente pode falar na MRV, mas antes disso eu só queria pegar uma pergunta que esqueci de fazer também antes de falar do exterior, que a gente pegou o gancho de falar dos Estados Unidos e não terminamos de falar do Brasil. É interessante como o balanço de vocês nesse trimestre, nesse ano, na verdade, né? Teve um lucro líquido que aumentou, né, 81,7% tri contra tri e 53,1% na comparação ano a ano, né? Desculpa, na comparação assim, quarto tri 21 com quarto tri de 20. O lucro em geral também 21 subiu bastante, mesmo com as vendas líquidas, né, que tiveram uma redução. E, por outro lado, o EBITDA subiu, né, de forma considerável. Então, eu queria perguntar, vocês conseguiram ter uma maior rentabilidade, mesmo com a margem, desculpa, mesmo com a margem bruta apertada, né? Então, é difícil entender, né? Vocês conseguiram ter lucro muito bom, ao mesmo tempo, as vendas diminuíram no Brasil, ao mesmo tempo, o EBITDA foi muito bom, né? E ao mesmo tempo, as margens, a margem bruta ficou apertada. Qual foi o segredo da MRV de ter um resultado tão bom no ano passado, mesmo com essas dificuldades, né? Menos vendas, margem menor e inflação mais alta? Ô, Carlos, vendo você falar, parece que os números não batem, né? Não fazem sentido, mas eles fazem, tá? E é fácil de explicar aqui o porquê. A gente tem 2 negócios, tanto a HS, né, que é lá no mercado americano, como a Lugo. A Lugo é uma réplica da HS aqui para o Brasil, tá? Então é o mesmo modelo de negócio. Onde, como eu estou fazendo venda de propriedades, tá? Eles não entram, o resultado deles não entra linha a linha. Então, não entra na receita, depois eu abato do custo para depois chegar no lucro. Então, o resultado líquido dessas vendas da HS já entra diretamente na linha de outras receitas e despesas operacionais. Então, daí a mágica, né, de sair de um lucro bruto menor e chegar no EBITDA maior. Tá? Nas outras receitas e despesas operacionais, o resultado da Lugo e da HS entra lá dentro direto. Perfeito. Tá? Então, por isso que a gente acaba vendo, né, um crescimento forte de resultado, EBITDA e lucro, mesmo com uma receita que não foi tão alta assim.
Perfeito, perfeito. Então está explicado aqui para o nosso público essa situação. E por último, eu queria perguntar para você, vocês são a maior incorporadora e construtora da América Latina de segmento de residências populares, né? De empreendimentos e residências populares. O programa Minha Casa Minha Vida, agora Casa Verde e Amarela, é um programa histórico onde a MRV atua, né? Há, podemos dizer, décadas já, né? Eh, e, ao mesmo tempo, esse programa não tem o mesmo financiamento que teve no passado, está tendo algumas mudanças também. Como isso está impactando os resultados da MRV? Vocês estão pensando em mudar um pouco de rumo nesse aspecto? Como é que está a visão de vocês para este ano de 2022 e para os próximos anos nesse segmento de residências populares? Perfeito, Carlos. Olha só, no segmento de incorporação imobiliária como um todo, acho que no negócio de desenvolvimento imobiliário a gente não pode nunca ficar olhando muito para o curto prazo, né? Senão a gente não consegue se planejar, não consegue traçar os planos, a gente não atua, né? A gente não consegue se planejar para poder fazer as coisas acontecerem, tá? Então, exatamente agora, o programa ele está bem menos interessante do que ele era antes, né? Igual você falou aí. Basicamente por quê? Porque a capacidade de compra do cliente diminuiu, tá? O cliente ele está com uma renda mais apertada, né? A gente falou antes aqui, a inflação subiu, o custo de matéria-prima subiu, né? As margens do setor ainda estão mais apertadas mesmo, né? E o cliente não teve um crescimento de renda na mesma proporção que ele consiga manter a capacidade de compra dele. A gente teve agora uma revisão de subsídio, tá? Dentro do programa. Ela foi uma revisão pequena em relação ao potencial e à demanda que a gente observa, tá? Que a gente enxerga. Mas vai ajudar alguma coisa, tá? Em relação ao que estava antes. Não acho que vai ser nada transformador para dentro do programa. E do ponto de vista de posicionamento estratégico da MRV, né? Quando a gente criou o conceito da plataforma habitacional ali há 3 anos atrás, a gente já imaginava isso mesmo, assim, de ter uma diversificação de fonte de financiamento, tá? A gente confia no programa habitacional, confia no FGTS, confia muito, confia demais, e zero de estresse ou de problema em relação a isso. Tem funding, tem dinheiro disponível, mesmo com os saques que a gente está observando agora, vai ter dinheiro disponível. Esse ano acho que infelizmente vai sobrar recurso, tá? Acho que as incorporadoras vão desenvolver menos projetos, menos unidades habitacionais do que o programa dá conta de bancar ou de financiar, tá? Devido a essa questão da atratividade para as incorporadoras, né? As margens estão muito mais baixas, né? Então, no ano passado a gente já teve aí quase metade do lucro fora do programa, e acho que a nossa ideia é essa mesmo, assim, de ter uma exposição ainda menor dentro do programa. A gente vai ter mais ou menos 1/3 do resultado vindo de dentro do programa, não agora, acho que daqui a uns 2 ou 3 anos a gente já vai estar dentro disso, mas não porque a operação no programa habitacional vai diminuir, porque a gente vai crescer mais as outras linhas de negócio, tá? Então, nosso plano é andar mais ou menos de lado com o Casa Verde e Amarela. Pode até significar uma redução, eventualmente, esse ano e ano que vem, alguma coisa assim, tá? Mas manter firme no programa e crescer as outras verticais de negócio. A Lugo, né, a Urba, Ciência e a HS. Perfeito, perfeito. Então, a ver então como vai ser a evolução nos próximos anos sobre esse ponto. Última questão que obviamente interessa muita gente aqui no nosso público, considerando que 25% das ações da MRV estão no free float, né? Estão vamos dizer assim, na bolsa à disposição dos acionistas, a questão dos dividendos, né? O lucro que vocês indicaram como para a ação, né? O lucro atribuível para o acionista, os acionistas vai ser 37 milhões de reais, né, no quarto trimestre. Não, desculpa, isso aqui é de dólares tô vendo dos Estados Unidos, desculpa. Deixa eu perdi aqui o lucro distribuído para os acionistas, mas eu vou aproveitar para perguntar para você como é que está a questão dos dividendos, qual que é a previsão de distribuição de dividendos para os acionistas da MRV. Perfeito. Bom, a gente é uma companhia que tem por característica, né, sempre retornar muito capital para o acionista, tá? Então a gente não se atém aí, né, normalmente a pagar o dividendo mínimo obrigatório, que é o 25%, né, dentro do novo mercado. Para o ano passado, como a gente teve esse recorde de lucro, né, 805 milhões de reais aí, a gente vai pagar 25% desse resultado. Então o que eu quero falar aqui, Carlos? Mesmo não tendo vindo dinheiro da HS para o Brasil, né, dentro do conceito de plataforma, a gente vai pagar o lucro todo em cima do resultado, em cima do resultado inteiro, tá?
Então, o lucro, o dividendo ser distribuído em 2022, referente ao resultado de 21, ele vai ser muito parecido com o lucro que a gente pagou em 2021, referente ao resultado de 2020, né? Isso aqui, na verdade, é a sugestão, né, a proposta da administração, que vai ser votada na nossa AGE, que vai acontecer aí no final de abril. Ou seja, explicando para o nosso público, o dinheiro que lá nos Estados Unidos foi ganho não vai ser repatriado, mas mesmo assim vai ser tudo considerado e distribuído para os acionistas, certo? Perfeito. E por que não vai ser repatriado? Porque a gente enxerga, né, como um melhor uso do capital continuar investindo lá fora. O negócio lá fora está tendo Perfeito. retornos muito altos, né? Então a nossa ideia é o quê? É continuar investindo lá fora para que no futuro a gente tenha ainda mais resultado para retornar aí sim mais resultado ainda para os nossos acionistas. Mas, só para terminar, isso não vai tirar caixa da MRV aqui no Brasil, essa distribuição de lucro superior, de fato, à operação que houve aqui no Brasil, tem que consumar aquela americana, não vai tirar caixa da MRV brasileira ou da holding como um todo? Isso tira, não tem dúvida que tira, né? Por isso que a gente tem que, a companhia aqui no Brasil tem que continuar no ciclo de geração de caixa para que a gente consiga pagar os dividendos todos aqui dentro. Perfeito, perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer e voltaremos, né, no próximo trimestre para analisar também essa questão. A previsão de distribuição de lucro já foi divulgada? Quando que vai ser ou ainda não? Não foi ainda, isso ainda é pauta da GOE, né? A Assembleia Perfeito, Geral de Acionistas aí, que vai acontecer daqui a uns 30, 40 dias. perfeito. Aguardemos então esta decisão da Assembleia Geral dos Acionistas. Bom, gente, por hoje é só. Nosso tempo aqui, infelizmente, se esgotou, mas eu queria agradecer muitíssimo o Ricardo Paixão, CFO da MRV, por ter estado conosco aqui na Exame Invest comentando os resultados do quarto trimestre de 2021 e do ano passado como um todo. Muito obrigado, Ricardo. Foi um prazer tê-lo conosco. Obrigado a vocês e até a próxima. E muito obrigado a vocês que estão seguindo a gente aqui na Exame Invest. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Aqui no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário e também compartilhe esse vídeo com seu amigo que é acionista da MRV. Lembrando que aqui embaixo na descrição teremos também o link gratuito para baixar o nosso relatório feito por nossos analistas do BTG Pactual sobre esta empresa que analisamos hoje junto com vocês. E claro, não se esqueça de seguir a gente também no nosso site exame.com. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.